Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil, Lula, deu uma entrevista a Reinaldo Azevedo no seu programa pela Band, o É da Coisa. E essa entrevista foi uma loucura, rapaz. Parou a internet. O povo ficou doido com aqueles comentários pra tudo que é lado. Não tá cortando a minha cabeça? Vamos melhorar aqui. O pessoal comentando bastante, foi trending topics, aquela loucura. E nós vamos fazer hoje um comentário sobre os principais pontos dessa entrevista, uma análise para você que acompanhou, para você que não acompanhou, para você saber mais ou menos o que foi discutido, os principais pontos. Só que antes nós temos que pedir para você dar aquele like, aquele joinha, porque isso ajuda muito para que o nosso canal tenha uma visibilidade maior, para que a gente tenha relevância na internet, e isso ajuda também para que os progressistas possam ter vez e voz no mundo praticamente dominado pelo obscurantismo. Falando em termos de Brasil, nem se diga. Então ajude com o seu like, se inscreva no canal. Nós chegamos a 184 mil inscritos! Estamos comemorando 184 mil e a nossa meta é chegar aos 200 mil nesse ano de 2021. Você também pode ser membro aqui do canal, nos ajudando também com o seu trabalho. Olha, uma coisa que o pessoal das antigas já sabe, já estão cansados, já estão carecas de saber, é que nós somos um canal independente. Eu preciso falar isso porque temos muitas pessoas novas chegando, então é importante você saber, esse canal ele não tem nenhuma ligação com partidos políticos, sejam qual for os partidos, e nenhuma ligação com políticos. Nós somos um canal independente que procura trazer a independência também naquilo que a gente fala. Sim, temos uma orientação progressista, não tenha nem dúvida com relação a isso, é a nossa saudação, nós temos uma orientação. Mas o nosso exercício aqui com as pessoas é no sentido de trazer reflexão. E refletir significa, acima de tudo, pensar criticamente sobre as coisas. Então o que nós vamos trazer hoje aqui na análise são as críticas. Entendeu? Ah, o Clayson vai falar mal? Não vou. Mas se você quiser elogio, esse não é o canal. Tem os canais aí, petistas, que estão firmes e fortes. Assisto todos, não tenho nada contra você ter uma orientação, contra você defender um político e partido, não sou contra não, tá? É só o esquema desse canal, o pessoal das antigas já sabe, sempre foi isso, é sempre assim. Alguns pontos que eu considero importantes para a gente refletir sobre essa entrevista de hoje é algo que pode melhorar e a gente até sugere, você que tem pessoal que nos acompanha, tem muitos petistas que nos acompanham, sugira para o Lula, para que ele possa ter um pouquinho de renovação na fala. Por que eu digo isso? Houve uma crítica do Mourão há um tempo atrás que dizia assim, o Lula é um candidato analógico, no sentido de trazer uma ideia de que o Lula ele não está adaptado aos novos tempos. Eu não considero isso a esse ponto tão extremo assim, porque na verdade o pensamento é assim, o time que tá ganhando, cara, as coisas estão dando certo, vamos manter, vamos deixar do jeito que tá, porque se mexer muito pode dar problema. A gente viu aí em alguns momentos o Lula um pouco mais radicalizado, vamos dizer assim, isso não deu tão certo. Então ele volta na sua zona de conforto, falando sobre as coisas naquelas metáforas que ele usa, mas a gente ainda percebe que o discurso ele está um pouco distante daquilo que está acontecendo hoje, especialmente no meio político que nós estamos agora, nesse momento, inseridos. Porque, de certa forma, ele vai precisar buscar votos entre aqueles que estão sendo bombardeados pelos bolsonaristas, pelos bolsomínios, aqueles que estão sendo bombardeados pela forma diferente de interagir com as redes, pela linguagem, que é uma linguagem diferente de quando ele foi candidato alguns anos atrás. Então a gente precisa entender essas questões. Então eu acredito que o Lula ele ainda continua muito voltado para o tradicionalzão de sempre, e até certo ponto isso traz um certo incômodo, porque hoje ele vai precisar falar com um novo eleitor. Não é mais exclusivamente aquele eleitor mais simples, que entendia de maneira muito direta as questões.
ele vai precisar mudar um pouco a linguagem para que ele possa conversar com um novo público. Eu quero deixar claro que hoje, dentro daquilo que a gente tem como análise principal, o Lula é sim, talvez, o maior adversário político que se apresentou para o Bolsonaro até então. Sei lá, cara, acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente dizia, olha, Bolsonaro está praticamente eleito e não tem quem derrubar esse cara, né? Era quase que uma conclusão. Nunca falei aqui no canal, mas era uma conclusão. Também a gente não vai falar isso também, né? Não vamos chegar nesse desespero todo. Hoje eu já tenho sérias dúvidas. Então hoje a gente sabe que o Lula tem muitas chances não só de ir para o segundo turno, quanto ganhar do Bolsonaro. E ao que parece também, os próprios bolsonaristas preferem o Lula, preferem essa que a gente diz de polarização, né? Acho esse termo ruim, mas vamos colocar assim. Eles preferem ter o Lula como adversário porque eles têm mais oportunidades de fazer a política que eles fazem, que é do ataque, da ofensa, que é ser um abutre político. E com o Lula, putz, as oportunidades de fazer aquelas montagens de WhatsApp, aqueles vídeos sensacionalistas, é muito grande. Além de que parte daqueles que se desgarraram do bolsonarismo, tipo o MBL e esses outros grupos, eles não vão passar a apoiar o Lula contra o Bolsonaro. Tem essa também. Então, de certa forma, é um bom negócio para os bolsonaristas ter o Lula como adversário. Por outro lado, como não há um outro candidato que tenha uma força nacional como o Lula, também pode ser uma boa ter o Lula como adversário do Bolsonaro e vamos ver no que dá essa loucura toda. É claro, a gente gostaria que houvessem mais de 2 nomes, né? Mais do que Bolsonaro e Lula com grandes chances. Seria interessante, num país como o Brasil, que tivéssemos 4, 5 nomes, tivéssemos outros candidatos na estatura desses dois, no sentido de ter uma aprovação de uma militância, de ter defensores e tudo mais. Isso, infelizmente, hoje não é a nossa realidade. E vai ficar, e se Deus nos acuda, em 2022. Uma questão que eu considero importante, coloquei aqui sobre as falas do Bolsonaro, do Lula na entrevista, é a forma com que o Lula está querendo entrar no papel de vítima. Me incomoda um pouco porque fica muito fácil simplesmente desmenti-lo e muitas vezes parece realmente que ele está ali tentando dar uma manipulada e aí fica parecendo que ele realmente está mentindo. Por exemplo, a Polícia Federal invadiu a minha casa. Não, cara, a Polícia Federal tinha um mandato. Não invadiu, cara. Para de falar que invadiu, porque não invadiu. Tinha mandato. Ah, não tinha provas. Como assim não tinha provas? Tinha algumas provas. Inclusive, foi lá, a Polícia Federal mexeu na minha casa, mexeu embaixo do colchão, abriu a geladeira, não tinha nada. Mas pegou alguns contratos de gaveta, que depois, não tinha assinatura, não tinha tal, mas tinha algumas coisas. Não vou dizer que isso é substancial, que isso vai incriminar e que não sei o quê, mas cara, para, tá muito vítima. Por outro lado, ficou essa situação, fui absolvido. Não foi. Não tenho nenhum crime. Teve. Então, qual que é a grande questão nessa história toda? Nós sabemos que, e eu tenho inúmeros vídeos aqui descendo a lenha na Lava Jato, porque nós sabemos que o Moro foi criminoso. Nós sabemos de todos os problemas que houve na Lava Jato e na forma com que ela foi conduzida e tudo mais. Só que nós também temos, por outro lado, algumas evidências, algumas questões que ficaram tanto quanto mal resolvidas. Então, para o Lula, não é negócio ele simplesmente tentar forçar uma narrativa 100% contrária quando existe ainda uma certa culpinha no cartório. Algo substancial, algo absurdo, o mundo acabou, como dizem os próprios bolsonaristas e os anti-PT. Não é. Porém, também não é essa coisa, sabe, eu sou extremamente honesto, não tem nada contra mim e tudo mais. Então, precisa criar esse equilíbrio, precisa encontrar esse equilíbrio, porque somente forçar e jogar para a militância, aí vai ficar uma guerra de narrativas. Então,
existe essa questão. Eu sei que muitos petistas não vão concordar, mas esta é uma realidade. Infelizmente, aconteceram questões que precisam ser colocadas com mais clareza e não simplesmente negar. Ele não está absolvido, existem outras questões jurídicas. Ele pode ser, hoje, agora, por exemplo, nada impede que ele seja candidato. Ele pode ser, não é ficha suja, então beleza. Mas não é um alvará de licença para que ele possa simplesmente se colocar como a figura mais santa e pura, que não tem nenhum processo, que não tem nada contra, que é tudo, sabe, tudo colocado no balaio da ilegalidade. Não, isso tudo foi ilegal, eu pisou na bola, tá tudo, é o Moro é isso, aquilo, e por isso não existe mais nada. Existem outras questões, certo? Nem vou entrar muito em detalhes, porque a gente sabe que isso já foi abordado aqui em outros vídeos, e a ideia aqui não é simplesmente ficar falando, ai, Lula, ficar metendo o pau. Não é isso. Nós estamos falando sobre a questão específica com relação a arrumar alguns cacos, digamos assim, do seu discurso. Outra questão é essa situação que foi feita para ele uma pergunta sobre a Dilma, e ele não considera os problemas do governo Dilma. Ele não assume isso, ele se recusa a assumir, e ele quer colocar a Dilma como uma super. Veja bem, eu sou extremamente fã da Dilma. Dilma foi uma guerreira. Nós vimos aí agora, né, hoje, né, foi ontem, mas na verdade foi hoje, essa questão da consumação do golpe, o golpe militar de 64, eles colocaram dia 31 de março, mas o golpe ele se consumou hoje, os militares não quiseram colocar hoje, porque hoje é o dia da mentira. Mas eu quero colocar uma questão importante para você. Houve problemas no governo Dilma, especialmente na questão da política macroeconômica. Então, alguns problemas econômicos do governo Dilma precisam ser colocados com clareza, especialmente para que as pessoas que entendam um pouco sobre o assunto falam, bom, se eles não conseguiram ver problema nisso, eles vão repetir esses problemas. E imagina o que pode acontecer se nós repetirmos os problemas de determinados pontos da política econômica da Dilma. Então vamos fazer o recorte. Olha, a Dilma, ela foi correta em uma série de questões, mas aqui, nisso daqui, pode ser feito melhor, então. Vamos colocar assim, então. Agora, simplesmente dizer que não houve problema, que ela foi perfeita, que tudo deu certo, que as pessoas derrubaram ela porque ela ninguém queria 24 anos de poder e isso, aquilo, outro, e ficar só na narrativa, é uma coisa complicada. Não vou cair naquela, que o PT tem que fazer uma análise, uma autocrítica. Não, nem é isso. A questão é analisar as coisas como elas são. E isso precisa acontecer, Lula. Com todo o respeito que a gente tem, com toda a vontade que a gente tem de tirar o Bolsonaro de lá, com toda a vontade que a gente tem de viabilizar uma candidatura e que seja a sua, beleza, maravilha. Eu não vou apoiar nenhum candidato e nenhum partido no primeiro turno de 2022. Nós vamos seguir aqui, chegar para o nosso público e falar, olha, é isso, dentro daquilo que a gente pensa, WXY, sem nenhuma preocupação, como eu estou fazendo agora aqui. Mas arrume essas questões. Também no discurso do Lula, e aí vamos colocar um ponto positivo, para vocês não ficar tão bravos comigo, o Lula lembrou de algumas coisas chocantes, né? O fato de Eduardo Bolsonaro comemorar a morte do neto do Lula, né? É uma coisa assim, isso não pode cair no esquecimento. Aquela forma com que eles divulgaram os áudios da Dona Marisa e colocar ali uma pecha social, sabe, estúpida, a forma com que eles trataram tudo aquilo. Então essas questões são importantes. Isso eu acho que fortalece o discurso, mostra quem está do outro lado. Ele já sabe que ele vai ter que brigar diretamente com o Bolsonaro, já chamou o Bolsonaro para briga. Ok, faz parte do jogo político. E o Lula realmente é muito inteligente, ele é muito sagaz. Tá correto nesse ponto. Mas ainda precisa ter uma pequena correção, especialmente em alguns grupos. A parte final da entrevista falou sobre ontem, né, aquela união de Amoedo com o Huck, com o Ciro, os chamados presidenciáveis de centro. E aí, de certa forma, o próprio Lula, mas todos eles votaram no Bolsonaro, deveriam ter votado
no Haddad. Aí, mas e o Ciro? O Ciro foi para Paris. O Lula, ele vai querer, e a gente percebe isso, ele vai querer ser ele o candidato do centro, que possa trazer um pensamento que traga o centro para sua candidatura. Quando a gente fala centro, são aquelas pessoas que não se consideram nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, as pessoas que estão um pouco mais, não os isentões propriamente, mas que estão um pouco mais distantes da loucura ideológica. E aí a gente vê também que o Lula falha no sentido de não entender o que está acontecendo nesse movimento do centro e ainda não entender qual é a voz que esse centro quer ouvir. Então ele precisa entender um pouco mais aonde esse pessoal realmente, aonde está o calo dessa turma e procurar trazer respostas que sejam mais diretas, mais objetivas para esse pessoal. De certo modo, a entrevista foi extremamente positiva. O Lula, mais uma vez, né, ele tem uma capacidade de persuasão inacreditável, ele é um fenômeno nesse sentido, e a gente percebe que ele continua voando baixo nessa questão. Então, muito lúcido, muito consciente, muito inteligente, sabendo se colocar, se portar, e as correções que nós colocamos aqui são pontuais, são questões que a gente está colocando porque vão ser amplamente exploradas num embate entre Lula e Bolsonaro ou entre Lula e a chamada direita. Ficam esses recados aqui. Espero que você tenha entendido que as críticas são necessárias nesse ponto. A gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho e ser um dos nossos membros. Grande abraço, até a próxima.